Tá. Olá, pessoal, Olá, boa noite. Já estamos boa ao noite. vivo aqui com as nossas convidadas. Estamos aqui com a Regiane Bessa, com a Rosilaine Souza, Rosângela de Castro e Vilma Pereira. E hoje nós vamos fazer um bate-papo muito interessante. Então, quero agradecer a todos que estiverem entrando aí, que vai participar com a gente aqui dessa live. Uma live com um tema muito interessante, a qual eu convido vocês também para abraçar essa causa. Então, nós vamos escutar essas mães hoje, né? Nós vamos falar um pouco sobre inclusão social. Quero agradecer já essas mães, né, por ter aceitado o nosso convite através da Regiane, né? Elas aceitaram o nosso convite aqui para estar participando dessa live hoje e falar com vocês um pouquinho desse projeto que nós estamos fazendo. Né? Mais uma vez agradecer, já peço a vocês para ir entrando, se ajustando, deixando os comentários aí de vocês, tá? Aí, meninas, sempre vai ter um comentáriozinho aqui, vocês podem estar vendo o comentário, depois vocês vão ver o pessoal conhecido de vocês aí comentando, vai aparecer na tela os comentários, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer, tá? Vocês que estão aqui, essas mães, né? Guerreiras maravilhosas aí, e é uma oportunidade ímpar, né? A gente está conversando com pessoas que estão diretamente envolvidas, né, na causa e também na vivência. Né? Quando a gente fala um pouco sobre inclusão social e que a gente fala de fora, a gente não tem conhecimento, então nós estamos trazendo aqui mães que vivem o dia a dia, né, falando sobre inclusão social. Então, mais uma vez agradecer vocês, peço já para deixar os seus comentários aqui, né? Curtir, compartilhar com a família, porque essa live é muito importante, tá bom? Então, hoje o tema é mães em busca de inclusão, né? Nós vamos falar aí dessas mães, né, que têm os seus filhos com espectro autista, e elas vão contar um pouquinho das suas histórias, vão falar um pouquinho, né, das suas vivências e falar das suas dificuldades também, né? Porque com certeza tem muitas. E aí nós vamos escutá-las aqui hoje. Vou falar um pouquinho para você sobre o nosso canal. Nós já estamos aqui com a Jaqueline Marques, nossa prima aí, Regiane. Tá aí dando Oi. beleza, boa noite, Jaqueline. Seja bem-vinda, fique com a gente até o final. Então, pessoal, esse canal que a gente tem feito, nós estamos fazendo várias lives, nós estamos com a Denilson de Souza, dando boa noite. E aí, Denilson, tudo bem? Boa noite para você também. Nós estamos aqui com esse projeto que se chama Mulherage. Hoje nós estamos cheias de mulheres na tela, nós estamos com 5 mulheres, acho que a Rosilane, né, caiu aqui, mas já deve estar voltando. Nós estamos com 5 mulheres na tela que fala diretamente, muito identificado com o que a gente fala aqui. O nosso canal se chama Mulherage. Então, o que seria Mulherage? É dar sentido de mulheres na ação, mulheres que agem, mulheres que buscam direitos, os direitos dos outros, os direitos dos seus filhos. Então, são mulheres que estão o tempo inteiro buscando algo. Então, nós estamos aqui com 4 grandes mulherages que estão para falar um pouco sobre as suas vivências, né? E contar um pouquinho das suas experiências aqui para a gente. Vou pedir, aqui nós estamos com o Gustavo, que entrou aqui agora, temos outras pessoas aqui comentando, deixando seu boa noite, agradecemos a todos vocês por estar participando aqui com a gente, e já deixo o convite, porque a gente sempre está fazendo essas lives, e cada vez a gente divulga, e convidando vocês para estar participando, sempre com temas diferentes. A gente não fala só da mulher, né? Nós falamos de várias situações, mas nós estamos falando sobre a mulher, porque nós entendemos que é necessário falar da mulher no lugar de protagonista, no lugar de fala, no lugar de vez. Meu nome é Poli, estou como pré-candidata a vereadora aqui no município de Betim, tenho feito esse trabalho para dar informação às pessoas e escutar as pessoas também.
Não estou só pela questão da pré-candidatura, é mais porque, de fato, a gente precisa de garantir às pessoas acesso à informação. Então, a gente sempre tem feito isso de outras formas, agora nós estamos utilizando o espaço tecnológico por meio da internet, e aí estamos aí. Então, vamos pedir às meninas já para ir se apresentando, né? Eu vou passar a fala, vou ir falando o nome de cada uma, só porque tem muitas, e aí a gente vai passando para você se apresentar. Então, eu queria passar para a Rosilane primeiro, para a Rosângela primeiro, para ela se apresentar. Aí depois vai a Vilma e a Regiane, tá bom? Tudo bem. Oi, gente, boa noite. Eu sou Rosângela, eu tenho 2 filhos autistas, o Tiago e o Felipe. Sou estudante de psicopedagogia para entender um pouquinho mais, né, sobre essa questão dos meus filhos e dos filhos, né, das meninas também, tá bom? Então, nós vamos aí estar esse momento, né, dialogando, tentando mostrar um pouquinho como é a nossa realidade, tá bom? Sim, muito obrigada, Então, Rosângela. gente, eu sou a Vilma Pereira, a mãe do Igor, é espectro autista também, ele tem 13 anos, e sou só mãe no momento, porque é uma criança, ele além de ter o autismo, ele é imperativo também, e eu, assim, tipo, me dedico o tempo todo para estar tomando conta dele mesmo, sabe? E eu acho que se não fosse isso, eu acho que eu já não teria desenvolvido tanto, que nem hoje em dia eu já posso ver, sabe, pelo fato de ter dedicado tanto o meu tempo para ele, hoje em dia eu posso ver que ele desenvolveu bastante. Isso E aí. é isso. Regiane? Obrigada, Vilma. Obrigada a você. Regiane? Bom, boa noite, me chamo Regiane, tenho um casal de filhos e o Vitor, ele tem 10 anos, ele é do espectro autista moderado, sou técnico de enfermagem e todos nós vamos contar um pouquinho da nossa história, da nossa dificuldade diária, né, que é muito complicado, não é fácil e vamos esclarecer as dúvidas, né, meninas? Aí. Aí, pessoal, nós estamos com mais uma convidada. Estou tentando até dar uma olhadinha aqui, porque ela acabou tendo um probleminha aqui, técnico. Isso acontece. Ontem nós tivemos alguns também. E daqui a pouquinho ela está voltando aqui. A gente passa para ela se apresentar, tá bom? Então, pessoal, nós vamos começar e eu queria muito que vocês contassem para a gente um pouco sobre como tem sido essa rotina de vocês no dia a dia, né? Para a gente entender um pouco da rotina de vocês quanto mães, processo de levar para a escola, como que é esse processo do dia a dia de vocês aí? Como que é essa rotina? Vocês querem falar aleatório? Cada uma fala? Posso falar? Cada um fala, né? Pode falar, quem? Viu? Então, o processo não é nada fácil. Tipo, ainda quando tem escola, eu acho que o trabalho ele é dobrado, porque a escola, ela não está preparada para receber essas crianças, sabe? Reclamações em cima de reclamações, e assim, aí já junta aquele cansaço da gente também, porque tá lidando com eles em casa até o momento de estar com eles na escola é muito difícil, não é fácil, só quem tem sabe do que eu estou falando. Então, assim, para mim, não é nada fácil. Agora que, né, época de pandemia, está sendo pior ainda, né, porque eles estão sem fazer nada, tá um agito só. Eu não sei se as outras mães têm as mesmas queixas, mas não tá nada fácil. Uhum. Imagino, gente. Quer falar, Rosângela? Vou falar. Olha, para mim, eu tenho os 2 meninos, né? Na verdade, eu sou mãe de 3 crianças. Um que tem 14 anos e os 2 gêmeos autistas, né? Então, assim, para me lidar com essa rotina diária, até eu descobrir o que é que eles tinham, né? Eu sofri muito,
porque médicos, né, não querem te dar um diagnóstico. Então, eu tive uma rotina antes, né, da conclusão, né, do diagnóstico, era bem estressante. Aí veio o diagnóstico fechado, né? Eles tinham já uns 4 anos, e aí começou a minha rotina de levá-los em terapias, e eu não tinha muito, assim, quem me ajudasse, porque eram 2 crianças chorando o tempo todo, se desorganizando, né? E eu não tinha carro na época, eu ia de van, e assim, eu tive que entrar com o Unimed, né, o particular, porque a gente não conseguia muitas coisas aqui em Betim, né? Até conseguia, mas era até você provar, é uma fila para fono, é muita coisa, sabe? E aí a minha rotina antes da pandemia, eu tinha que estar nas terças, eu estava no Horto, né? Que é um projeto onde tem aqui em Betim. Eu estava nas quarta-feiras na Clínica Dom, fazendo fono, terapia ocupacional, e quinta-feira no Horto novamente, e às vezes na psicóloga, que é no Sersame. E sextas-feiras eu estava no CRAE. Então, essa era a minha rotina. Todos os dias, pela manhã, eu tinha uma terapia para estar. E é bem estressante porque a gente não deixa de ser a gente, né? A gente é mãe, é esposa, né? Mas agora na pandemia A gente ficou vive a vida dos filhos. Ficou bem difícil, tá? Mas essa é a minha rotina, sabe? Então é isso. Obrigada, Rosângela. Obrigada. E você, Regiane? Bom, minha rotina é mais ou menos parecida com a Rose. Não gêmeos, mas assim, muito corrida. Era sair da escola e ir para já um atendimento, uma terapia ocupacional, inclusive na Dom também, na Dom Clínica. Na época eu estava no CRAE, que ele estava vindo estudando numa escola municipal da Maria José Campos, lá não tinha sala recurso. Então, até então não foi desligado, e o Vitor amava o CRAE. A paixão dele era o CRAE, porque lá não tinha só o atendimento às oficinas, né? Só a sala recurso, e sim outras coisas a mais, as outras oficinas que ajudavam muito, como a musicoterapia, tinha fono, a ecoterapia, o Vitor fazia tudo lá, eu ficava a manhã toda com ele, na parte da manhã toda lá. E aí era corrida, cada dia era uma consulta, né, uma terapia. Só que aí o Vitor mudou de escola, já tem 2 anos que ele está no Cláudio Salgado, só que como lá tem sala recurso, infelizmente ele foi desligado do CRAE. Eu acho errado, eu como mãe, assim, minha opinião como mãe, eu acho errado, não sei o motivo, porque esse desligamento, porque não é só a sala recurso que funciona, né? E sim as outras demandas que no CRAE tem, que a escola não oferece. E a criança estava desenvolvendo bem, e com isso, com o desligamento, acaba regredindo, entendeu? É bom que, tipo assim, eu levo ele em outras terapias, né? Como fono, TO, psicóloga, ia começar a ecoterapia, só que devido à pandemia parou, porque por causa da pandemia eu fiquei meio apreensiva, né? Porque lá no CRAE também ele foi desligado por tempo, eles falam por um tempo de aula já, porque tem um tempo determinado que cada criança tem que fazer, e a demanda é muito grande. O negócio da ecoterapia é uma fila assim extensa, porque não é só caso do autismo, e outras deficiências também entram, né? E infelizmente a demanda é grande, o tratamento é caro, o tratamento da ecoterapia é caro, e eles ficam falando, atingiu o tempo. Aí eu fui procurar no Senza, não consegui mantê-lo devido o orçamento, né, o tratamento, porque vai outras demandas também, né, outros gastos, como plano de saúde, medicação, que também é um absurdo, então não tem como marcar. Eles falam também que lá lá no salão do encontro, eu fui em busca da ecoterapia no salão do encontro, eles falaram que o salão do encontro não tem nada vinculado com a ecoterapia, você tem que pagar.
cada sessão é R$ 70. Então, a maioria dos lugares é 70, 80. Não tem cabimento, porque tem outros gastos envolvidos, né? Não tem como. Aí falou também no participação, a participação é de graça, vai lá. Não é R$ 70. Eu só consegui um pequeno desconto, devido que, tanto eu questiono as meninas do CRAE que eu não saí de lá querendo que o Vitor volte, né? A Clara me pediu para mim estar falando que o CRAE encaminhou o Vitor para lá. Aí eles me deram um descontinho passou para R$ 55. Aí veio a pandemia, o Vitor acabou não fazendo. Mas é muito corrido. Agora ele está em casa, né? Não tem escola, parei tudo devido à pandemia. E vamos ver como vai ficar, né? Pessoal, ainda tivemos um probleminha com a Rosilaine, né? E ela está ainda resolvendo para entrar, ainda não conseguimos garantir para colocar ela aqui. Então, nós vamos dar sequência por enquanto. De fato, isso que a Regiane falou, eu trabalhei durante 9 anos dentro do Conselho Tutelar. Então, nós tivemos muitas demandas de muitas mães que, às vezes, tinham seus filhos e não conseguiam inserir, né, em determinados lugares. A gente fazia toda essa articulação, junto com a Secretaria de Educação, com os lugares. Mas, de fato, nós ainda não temos, né, dentro do município ainda não existe um trabalho que consiga fazer toda essa inclusão de muitas crianças, né? Nós temos aí o CRAEI, igual a Regiane falou, e ele é interligado à educação, né? E ele atende as escolas municipais, mas nós temos também as dificuldades dessas crianças, muitas vezes que estão alocadas no Estado. Então, né, que elas estão aí no ensino do Estado. Então, nós temos que pensar realmente nessas políticas públicas, igual a Regiane está falando, né, das dificuldades que tem, para a gente pensar como que vai ser essa garantia do acesso e inclusão social dessas crianças. Nós temos um dado que fala, né, que no Brasil são mais de 150 mil casos diagnosticados no Brasil. Então, nós temos muitas crianças com esse espectro autismo. E aí nós temos que pensar, porque existe uma quantidade aí, não só de crianças com autismo, mas várias outras crianças que também precisam de atendimento com essa demanda, né, dessa inclusão. E aí nós temos uma lei, né, que fala, né, aí eu vou só voltar aqui nos dados, tem um dado também né, mundial, né, da OMS, que a cada 160 crianças, uma criança tem o espectro autista. E o artigo 4º do ECA, né, que eu trabalhei muito, né, com a legislação, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que é dever da família, do Estado e da sociedade e do Estado, né, através do poder público, garantir todo o acesso das crianças à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade, a convivência familiar e comunitária. E também tem no seu artigo 11, que fala o seguinte, que a criança e o adolescente portador de deficiência, eles têm que receber o atendimento especializado. Então, frente a todas as legislações que apresentam que, de fato, nós temos que garantir, através das políticas públicas, o acesso das crianças e adolescentes à saúde, à educação e tudo mais, nós precisamos, de fato, discutir a inclusão social. Então, frente a essa situação que eu estou falando com vocês, eu queria que vocês me dissessem um pouco, né, a Regiane até já começou a falar um pouco, do que ela pensa desse acesso. Se está existindo esse acesso, né, através do município, vocês estão conseguindo acessar essas políticas públicas, como que está sendo isso para vocês, quanto mãe, que está nessa busca de inclusão social? Quem vai vai falar, Rosângela? Pode falar, Rosângela. Olha,
Para a gente, como mãe, que nós já temos uma demanda assim com nossos filhos, de estar lidando com eles diariamente, aquela pressão psicológica, quando você chega num posto de saúde, como eu já cheguei várias vezes, e você procura assim um clínico, assim, até que agora a maioria sabe quem são meus filhos, já entenderam, mas você chega lá para pegar uma receita e a pessoa te pede você 2 dias, 3, para te entregar uma receita, sabe? Ô, Polly, para mim é um absurdo, porque já o médico já sabe o que eles têm, já conhece a minha história, é 2 crianças que eu tenho que levar e que chega e chora. E aí você chega no local e a pessoa te pede 2, 3 dias para te entregar uma receita de medicação que sabe que a criança toma todo mês, né? E lá foi uma equipe né, disciplinar, como eles falam que todo posto deveria ter, o nosso nunca consegue dar certo, nunca consegue que fique uma TO, que fique uma fono, que atenda a gente. Então, assim, aí você vai para o CRAE. O CRAE tem uma fila enorme de pessoas para fono. Uma fono só, que hoje está com licença maternidade e os nossos filhos ficaram sem atendimento com a fono porque não tem outra. Então, assim, é um absurdo, não tem outra fono para substituir aquela que foi ganhar uma criança que está em maternidade, né? Vamos dizer assim. Então, assim, é muito difícil. Licença maternidade. Licença maternidade. Então, assim, um eu vi isso. É culpa lá do pessoal do CRAE? Não, eu acredito que não. Mas eu acho que tem que ter uma visão melhor, sabe? Dos governadores lá, do prefeito, vereador, e dar uma olhada nisso. Como assim que fica uma instituição praticamente quase, né? Veio a pandemia, né? Então a gente tem ainda essa desculpa. Mas quase 2 anos sem uma fono, né? E aí as crianças ficam lá fazendo, ainda bem que tem, né? Ainda a musicoterapia, ainda tem umas outras atividades, mas já tem uma demanda de uma fila enorme para as crianças lá fazer a fono. E ainda a única fono sai de licença maternidade e não tem outra para substituir. Eu acho um absurdo isso, sabe? Além disso, no CRAE, a gente vê, né, nos postos, que eu acho que cada região, se tivesse uma equipe multidisciplinar, a gente não precisava andar tanto para chegar em outros lugares para ter atendimento. Igual eu moro aqui no Itacolomi, né, perto da Várzea aqui, não tem van que vai até no CRAE. Assim, ela vai próximo, mas não chega até lá. E eu tenho que estar 7h20 quando tem. Aí, quando meu carro estragava, ou quando eu não tinha o carro na época, precisa ver como que era a minha luta. 6h30 da manhã, entrar com 2 crianças autistas, muitas vezes van lotada, sem lugar de sentar. Então, assim, eu acredito que se olharem um pouco mais para cada região, para a gente não ter que ficar deslocando tanto, porque já é difícil, vai ser uma coisa melhor para todos, eu acredito. Não vai superlotar espaço nenhum, igual está o CRAE, uma fila enorme, esperando um profissional que ainda saiu de licença, sabe? Então, essa dificuldade, essa é a questão que eu acho que, né, a dificuldade que tem que olhar para a gente, né, como mãe, que já temos as lutas diárias, né? Eu sou mãe de 2, então já viu como é que é segurar 2 autistas que não entende que não tem lugar de sentar na van, que não entende que hoje não vai ter a fono? É muito difícil, viu? Não é fácil, não. Essa é a minha posição. Isso mesmo. Acabando de concluir a fala da Rose, realmente, eu passo por isso também, sabe? Que nem o meu menino também está na fila de espera da ecoterapia lá do CRAE,
até hoje nada. São também, essa outra questão também, o profissional ele entra de férias, a criança também tem que entrar, né? Assim também é na escola, tipo, se um atendente não vai, o meu filho não pode ir, sabe? São várias outras dificuldades também que afetam muito eles, que nem ela estava falando também, que eles não entendem o momento que não tem, sabe? Tipo, eu estou no caminho para ir, chega lá, quase chegando lá, na hora da psicóloga, elas me ligam falando que não tem atendimento, porque a psicóloga não foi, aí meu menino, para poder voltar para trás, é uma luta danada, sabe? Não é brincadeira mesmo. Essa experiência, eu acho que é igualzinha a minha, Rose, mesma coisa. Me você. Não é fácil, gente, não é fácil mesmo. Infelizmente, as nossas crianças, elas estão meio esquecidas, sabe? Tudo para eles são tudo muito difícil. A gente, para conseguir qualquer coisinha para eles, não é uma dificuldade danada. A gente tem que brigar muito, tem que, sabe, tem que praticamente implorar, e mesmo assim não sai, sabe? Então, assim, é muito complicado mesmo. Essas crianças, elas não deveriam estar dentro de casa, por exemplo, não deveriam mesmo. E deveria ter mais atividade, mais coisas que preenchem o tempo deles, entendeu? Não é só remédio, medicamento, não, sabe? Eu acho que deveria, sim, ter mais atividade especializada para eles, porque, assim, quando eu chego, que eu coloco meu menino junto com outra criança que não é atípica, igual ele, você precisa ver, tipo assim, sabe, é um preconceito danado que a gente sofre, sabe? É muito ruim, sabe? É muito ruim mesmo. As crianças ficam apontando, ficam falando. Não é bom, não é bom. É só quem passa, quem vive na pele isso, sabe o quanto que é difícil. Verdade. É brincadeira, gente. Rejane? Rejane? Oi, Rejane? Tá conseguindo escutar, Rejane? Oi? Tá escutando, Rejane? Será que ela desligou o microfone, alguma coisa do tipo? Não sei, eu acredito que não, porque dá pra gente ver quando tá desligado. Rejane, você tá escutando? Oi. Oi, tá escutando? Fala. Às vezes a internet está um pouco lenta. Mais ou menos. Oi. Voltou de novo. Agora, Não tô ouvindo direito. Tô passando para você falar. Assim. Mas eu faço das palavras das meninas as minhas. Muita dificuldade. Tudo a gente encontra fila, a demanda é grande. Igual lá no CRAE, é um único local, né? É referência lá de... É referência, né, para crianças especiais, só que é o único local no município que tem para dar essa assistência para nós. Quando chega lá, a demanda é grande, um absurdo. A ecoterapia só ter 2 cavalos, 2, para essa demanda imensa, porque não é só autismo, né? Várias patologias, né? Várias deficiências. Então, é um absurdo só ter essa ONG, porque a gente vê muito aí no dia a dia, vereador, prefeito, vou construir uma obra, vou fazer hospitais, vou fazer UPA, não sei o quê. Nunca vi na minha vida falar assim, vamos fazer uma clínica, uma ONG para atendimento de crianças especiais. Porque lá no CRAE tem limite de idade. Isso quando não é desligado antes, igual no caso do Vitor, devido à sala recurso, que eu acho que só isso não supre, igual no CRAE tem outras atividades, outras oficinas, né, que ajudam no desenvolvimento da criança. E, como fala, é um absurdo, gente. A gente vê as coisas, a gente fica indignado, porque só vê o pessoal falando que vai construir, vai fazer UPA, vai fazer hospital, mas não faz uma clínica, não faz uma ONG, não faz um projeto bacana para as crianças ou adolescentes, adultos. Eles crescem, tá? Se não sabe, as crianças especiais crescem. As necessidades aumentam. Como que nós vamos fazer com uma criança, uma pessoa com portador de necessidades especiais na fase da adolescência, na fase adulta?
Para onde nós pais vamos levar nossas crianças? E eu preocupo, quero saber. Porque é muito fácil, ter dinheiro, pega lá, leva no centro e paga, fica o dia inteiro, fazer um monte de coisa. Mas o município de Betim não fornece nenhum recurso, nenhum, é uma vergonha. Eles se preocupam muito com material, não sei o quê, mas nunca vi falar para criança especial, nunca ouvi falar. Eu acho que isso acontece só quando tem um caso na família que aí se preocupa, né? Verdade. Uma vez, te cortando, você aí, te interrompendo, eu fui falar isso com a médica, a doutora Marcela. Sabe que ela virou para mim e falou? Preocupa com agora, seu filho é agora que ele precisa, você nem sabe. Ela falou desse jeito, eu falei, não, eu preocupo com o futuro dele também, e muito. Ela falou, deixa comigo, que não é para poder preocupar, que amanhã, sabe? Sabe lá Deus, entende? Ela falou desse jeito. Aí, tipo assim, eu fiquei chateada, porque, tipo assim, eu tô preparando meu filho para o futuro, né? Porque daqui a pouco ele, assim, eu tô criando ele pro mundo, não tô criando ele para mim. Então, tipo assim, eu preocupo muito com o futuro dele, sabe? Então, assim, eu fiquei chocada, né, em ouvir isso. Não, tá de bom. fato. Cada um. É difícil, de fato, ouvir. De fato, para profissionais, a gente tem que tomar cuidado, né, com as falas que vai ser colocadas, principalmente com o trabalho que faz, né? A gente tem que estar orientando e não, né? Exatamente. Então, assim, de fato, Regiane, a gente tem que pensar, né? É bom a gente estar conversando com vocês, porque quando a gente pensa na inclusão, se a gente não está nesse espaço, de fato é algo que parece que está um pouco distante. Mas a partir do momento, igual vocês estão aqui hoje, falando com as pessoas das dificuldades de vocês, é para mostrar que, de fato, existe uma realidade que ela é difícil para muitas pessoas, né? A gente tem que pensar, não é o que acontece comigo, é o que acontece com todas as pessoas. E nós temos conhecimento que sempre vai ter, né, em algum determinado lugar, no município aqui, a gente tem pessoas que têm deficiências, né, vários tipos de deficiências. E o que nós vamos fazer com isso? E aí, quando né, o Renato aqui até apareceu aqui, tem a Aline falando aqui, ó, seria válido também psicólogo para as mães e pais. A Aline é nossa amiga aí também do CRAE. De apoio, olha, Aline, concordo com você plenamente. Porque com certeza. Quando a gente vai falar de atendimento, né, de família, a gente precisa de tomar o cuidado, porque o cuidado, ele não é somente com um, ele tem que ser a família. Quando a gente fazia o atendimento dentro do Conselho Tutelar, não tem jeito de você pegar somente a criança ou adolescente. A gente tem que trabalhar a família. Então, se a família não estiver bem para estar cuidando dos seus filhos, né, se não tiver nas condições, com as necessidades básicas resolvidas, né? Eu falo até de acesso à alimentação, de acesso aos diversos bens e serviços, a gente não vai conseguir garantir para a gente não vai conseguir garantir para essa criança, para esse adolescente, que ele se desenvolva plenamente. Então, nós temos que garantir isso mesmo. Pai, mãe, desgasta, pai e mãe sofre, pai e mãe, com certeza. Aqui de eu escutar vocês falar, eu escuto e compactuo com a angústia de vocês. Eu já fiz muita escuta que me angustiou pelos problemas das pessoas, porque de fato é dolorido, né? É algo que vocês sentem, tá com vocês e vocês buscam mesmo a resolver as coisas. E aí nós estamos nesse período de pré-campanha, ainda não estamos na campanha, mas muitas pessoas, de fato, prometem muitas coisas. E aí eu falo com vocês, o legislativo, ele tem esse poder na legislação, então ele não vai fazer execução do processo. O que nós precisamos de garantir são que exista um legislativo comprometido de buscar formas de trazer recursos para a construção de políticas públicas. Então, ele vai buscar recurso, vai lutar por esse recurso, vai falar que é necessário esse recurso, vai buscar estatística, diagnóstico, falar, olha, tem tantas famílias assim, assado, precisam de recurso e precisa de colocar dinheiro para isso.
nós precisamos de ver isso a nível municipal. Então, se chegar nessa promessa de construção, o legislativo não constrói, é o executivo. E aí nós precisamos de um executivo também que pense nas pessoas. O que nós temos falado hoje? Para as pessoas ficarem atentos mesmo. Nós estamos em período aí de uma pré-campanha, as pessoas têm falado sobre o projeto delas, falado o que elas querem fazer, e aí, quando a gente for escutar, a gente ficar atento se realmente essas pessoas são daquelas que vão se comprometer com as causas, se elas, de fato, elas estão com interesse de ajudar as pessoas, e pensar em pessoas, porque eu vou falar com você sinceramente, gente, aqui, infelizmente, o governo atual não pensa em pessoas, né? Nós pensamos em construção, em gerir uma empresa, mas nós não pensamos em pessoas. Se nós pensarmos em pessoas, vai acontecer exatamente isso que vocês estão falando. Tentar garantir que tenha atendimento dentro da unidade de saúde, com uma equipe multidisciplinar, com uma equipe que consegue fazer as ações interdisciplinar, que é acionar todas as outras equipes também, né? Porque a saúde não trabalha sozinha, a educação não trabalha sozinha, ela precisa de fazer esse trabalho interdisciplinar. Então, se nós tivermos pessoas comprometidas com isso, com certeza nós vamos conseguir garantir com que exista políticas públicas para essas pessoas. E aí, quando eu sou da área da cultura, eu não conhecia muito bem as meninas, não, mas eu sou da área da cultura, a gente tem um espaço que é um centro cultural, trabalhamos muito com música, com arte, com informação, e aí a gente tem pensado muito sobre essa parte da cultura, e é algo que a gente tem trazido muito, e a Regiane falou um dia para mim até sobre isso, né, que não tem muitos lugares em que os filhos de vocês possam acessar, ter acesso à cultura, né, vamos dizer, ao lazer, a participar de um teatro da forma deles, a participar de dançar da forma que conseguem inseri-los. Então, assim, a gente tem que pensar como que a gente vai garantir esse acesso à cultura também, porque isso ajuda eles, eu vi vocês falando aí, eu tenho certeza que vocês têm um bom resultado quando têm acesso. Eu estudei muito sobre a musicoterapia, que é algo muito importante, né, muito interessante também, e eu vi que tem em outros, né, aqui no Brasil nós não temos, mas tem em outros países que eles investem muito na musicoterapia, com espaços com esse lugar de inclusão mesmo, de trabalhar a música de uma forma que desenvolva essas crianças. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, se vocês já identificaram em algum momento algum local que tenha um espaço que faça esse tipo de atendimento com a cultura, com as crianças que vocês têm aqui no município ou em algum lugar. Vocês conhecem? Aqui em Betim, o Poli, falta assim o básico do básico, né? Então, assim, o único lugar realmente que tenta incluir realmente os nossos filhos com essas atividades assim, cultural é o CRAE. Mesmo assim, a gente vê que não... Assim, a demanda é grande, o município nosso é muito grande. Então, assim, não tem condições de estar todos lá, né? Igual tem muitas crianças que crescem, tem que sair, né? O caso da Regiane aí, né, teve sala recurso, teve que sair. Então, eu vejo, sabe, Poli, que não temos não. E para os nossos filhos isso seria muito importante, muito mesmo, para o desenvolvimento deles, né? Então, precisamos disso, necessitamos. Eu não conheço outro lugar, a não ser o CRAE, inclusivo não. Não, só tem esse no município nosso, é só esse. E tem a PAI, né? Tem a PAI, só que quando eu levei o Vitor através da musicoterapia, eu levei o Vitor na musicoterapia na PAI com a Elza, falaram para mim que tinha que ter, o Vitor ficou uns certos meses
Aí depois eles falaram que ele tinha que ter outras complicações, outras agravantes para ele continuar o atendimento. Que lá tem uma equipe multidisciplinar. Mas não foi isso que ocorreu. Mas no município de Betim é só o CRAEI mesmo. Infelizmente. É tudo lindo, maravilhoso no papel, mas não sai nada do papel. Na realidade, nossa, é nua e crua. Porque quem sentimos na pele é só mãe, só nós, na correria do dia a dia, que sabemos que passamos. Nossa luta diária. Entendeu? Não existe, não, é um absurdo. Ter um município tão grande e rico como o Betim ter um núcleo, e mesmo assim é desligado, eu acho um absurdo. A mãe tinha que opinar se quer continuar o atendimento ou não, porque não é só sala recurso, tem outras demandas, a criança vai regredir, a gente não tem nenhuma assistência como família, porque criança especial não vem com manual, né? Verdade. Como que vamos fazer? A gente aprende no dia a dia. É uma mãe ajudando a outra, né? É muito complicado, é muito difícil mesmo. E eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo um debate, assim, de inclusão, que o pessoal só fica pensando em construção, né? Mas não é só isso, não, a demanda é grande. Exatamente. Eu estou pensando aqui também que a Rosilane ainda não conseguiu entrar. E aí, né, fica uma pena, porque nós estamos aqui com já 40 minutos. Fiquei triste, que eu acho que ela está tentando ainda entrar. Se ela conseguir entrar, a gente vai deixar ela também falar. Então, eu estou vendo bastante pessoas aqui. Tem bastante pessoas deixando seus comentários. Nossas amigas do CRAE. Aí, tem o Laison falando, falta investimento no ser humano em Betim. O Laison, é exatamente isso que nós estamos falando. Falta investimento. Falta empatia, né, ao próximo. Sim. Falta ser mais humano, eu acho, também. Falta empatia. Exatamente. Então, e também tem as escolas que não tem estrutura nenhuma. As escolas estão escassas. Graças a Deus que nesse momento meu menino está numa boa escola. Graças a Deus, não tem nada a reclamar. Mas eu já passei uma caminhada anterior longa. Falta de estrutura, não saber lidar, perguntando como que agir. Mas também é culpa também do governo, né? Não investe na educação. A Aline está falando aqui, como também foi falado, acho que o transporte para crianças e acompanhantes para ir para ir às terapias. É no CRAE que tinha o transporte. Sim, tinha, né? Nós precisamos de pensar, como eu falei com vocês, a gente precisa pensar em pessoas. E aí você começou a falar, Regina, até perguntar para vocês, porque às vezes as pessoas, como a gente não está nesse lugar, também não consegue compreender esse assunto, igual a fala da Viviane, da Vilma, eu fiquei impressionada com a fala, porque de um profissional, muitas vezes é difícil, mas eu falo as pessoas, às vezes, a Rosângela também começou a comentar, que tem uma certa visão diferenciada pela questão, né, dos filhos de vocês terem autismo. Vocês já passaram por alguma situação assim? O que vocês veem dessa situação das pessoas e o olhar que as pessoas têm frente aos filhos de vocês? Discriminação. Muita. Muita. Não é pouca, não. Hoje, não é pouca. Já passei diversas vezes por perguntar por que eu estava na fila de preferencial. Eu já cheguei a chorar, hoje eu não choro mais, não. Hoje eu estou tirando de letra. Eu busco adquirir os direitos do meu filho, pego, sim, fila preferencial, que é direito dele, e se questionar, eu só mostro o laudo. Não tem nada que questionar, porque é direito dele, entendeu? É um absurdo a pessoa preocupar com a situação, com o momento, em vez de procurar ajudar. Igual eu estava na fila lá, os idosos viu a agitação do meu menino, porque também ele é imperativo. Aí viu que o menino estava muito agitado, eu nem questionei, nem falei, meu menino é especial, tal. O idoso se comoveu e passou, falou assim, não pode passar na minha frente. Aí eu prontamente passei, só que aí a menina saiu da outra fila, se preocupando, por que eu estava furando a fila, passando na frente.
Aí naquele dia foi angustiante, mas eu falei com ela, com meu menino, você quer ver? Tem um laudo médico, que até então eu andava, né, com laudo médico, ó, meu menino é especial, porque o que acontece? Autismo não tem cara, né? Fisicamente, eles não têm cara. Você só percebe através do comportamento, da conversa, né? Aí, se a menina ficou tão sem graça, ela não sabia onde colocava a cara. Mas é muito assim... É difícil. É muito triste, porque a pessoa não tem empatia, o próximo, em vez de ajudar, compreender a situação, se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro, que é muito importante. Não, a pessoa quer só saber o porquê. Por que você tá, ué? Porque é direito. Verdade. O preconceito, infelizmente, ele está em todos os lugares, não tem como, sabe? Até mesmo nas escolas, até mesmo. Meu menino mesmo vai para a escola, assim, ele é doido com a escola, ele, assim, ele não sabe o que é sábado, o que é domingo, o que é feriado, ele não sabe de nada disso. Então, assim, o dia que tem aula para ele é a festa, sabe? Tipo, eu não sei se ele, tipo, vai para a escola, ele não sabe o que é estudar, eu creio eu que não, porque senão eu acho que ele nem iria, né? Eu acho que, vai querendo ou não, chegando lá, ele vai ver as coisas, vai associar, com certeza vai aprender algo. Aí, chega lá, fica agitado e tal, porque é deles mesmo, eles mandam a gente buscar a criança, quando eu chego para pegar o menino implora para mim não trazer, sabe? Chora, esperneia, que não quer vir para casa, e uma situação terrível. E se eu solto, é perigoso sair na rua, ser atropelado por um carro, é muito complicado mesmo. Então, assim, ao invés deles ajudarem a gente, de estar mais próximo, de estar dando uma força maior para a gente, não. A gente tem que lutar, assim, é contável somente com Deus mesmo. E tá ótimo, né? Porque Deus é tudo. Primeiramente Deus. Eles mesmos, não tem. Sobre, assim, o preconceito, sabe, que a gente vê, a falta de informação, ela leva a pessoa à falta de entendimento. Também. Eu gosto muito de um versículo bíblico que fala assim, tudo, que quando você não conhece do assunto, né, o que faz o homem ficar com falta de entendimento mesmo sobre o assunto. Ele não entende do assunto e aquilo lá vai matando ele, porque ele não entende. Então, acho assim, que tem que ter políticas públicas assim, para poder falar sobre o assunto em televisões, ter uma explicação em falta informação, né? Informação. Falar assim, olha, aquela criança ali, ela não tem cara de ter algum problema especial. Físico, mas ela pode ser uma criança especial. Eu já passei muita vergonha, porque a gente fica tão chateada de ver as pessoas perguntando por que você está na fila, né? Por que o seu filho está gritando? Seu filho grita, todo mundo olha para trás na van, sabe? Verdade. É um absurdo, como as meninas falaram desse transporte. Tem algumas coisas, né? Ele fica também falando assim, mas por que toda hora pergunta as mesmas coisas? Que chato isso, já não aguento mais, que não sei mais o quê. Tudo isso a gente é obrigado a tolerar, né? Fazer o quê? Mas é o que mata o ser humano, é a falta de informação mesmo, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo assim, essa questão, gente, de transporte, assim, tem lá o CRAE, tem o transporte lá, mas só pode estar no transporte quem ainda não tenha o passe livre, e quando o escolar vai fazer a rota no dia, é que pega a criança. Eu acho um absurdo isso, gente. É muita desorganização. A prefeitura, eles têm que olhar isso. O escolar não pode ser só para aquela criança que vai estar na rota naquele dia. E os outros, né? Mas o seu filho tem passe livre. Mas é muito difícil andar com eles dentro de uma van. É muito desgastante. Sem você. Eles querem descer olhares. Lugar que não tem nada a ver. Isso. E os olhares das pessoas? Os olhares das pessoas que não sabem do assunto. Seu filho quer sentar. Seu filho está gritando. É muito difícil. Nós precisamos vencer isso aí. As pessoas precisam ter um olhar melhor, Exatamente. não só para o autismo, não só para o autista. Mais empatia com o próximo, né? Isso. Mas vamos na luta. Nós precisamos mostrar que eles existem, que nós estamos aqui, que eles são seres humanos, que eles têm uma família que ama.
que eles vão aprender se tiver investimento, né? Por falta Sim, de e tem investimento. capacidade. Isso, Rose, eles têm muita capacidade. isso, Falta Com certeza. investimento nessa área. Mas aqui, Porque eu sei que se sobre esse investir, negócio, a sobre esse criança negócio da... desenvolve. O meu menino não falava. Aqui, mas sobre esse O negócio meu menino da não van, falava, hoje ele além fala de de você entrar tudo, ele numa fala van, inglês. aí, ó, viu? aqui, Pode mas aqui, ó, falar, sobre o viu? negócio da van, além de vocês, além da gente entrar numa van cheia, lotada, que eles não dão lugares para os nossos filhos, ainda por cima, infelizmente, motorista, trocador não gosta de carregar a gente. Eles não gostam, não sei se vocês já passaram por isso, mas eles não Não gostam, gostou. sabe? Então tem esse constrangimento também, sabe? É um direito da gente, a gente foi lá, fez o passo, conseguiu e tudo, e mesmo assim é desse jeito, sabe? É complicado. Muito. Tem que ter uma Tem outra vontade de conscientização. Sim. Tem que ter uma conscientização, fazer uma conscientização nos postos de saúde. Tem muito profissional mal informado, sabe? Que te olha achando que você é barraqueiro. Não é barraqueiro, você está querendo seu direito. Tem que ter, sim. As pessoas têm que saber que eles existem, né? Motorista de van precisa passar por algum treinamento para entender que vai ter pessoas diferentes entrando na van, que vai ter que ter paciência, né? E em todo lugar público, setor público, tem que entender, eles têm que ter uma informação sobre esses assuntos. Nós não escolhemos passar por isso, né, gente? Nós não escolhemos, né? Eu, se pudesse escolher, eu não estaria passando por isso de jeito nenhum. Não é verdade. De jeito nenhum. Nós temos, infelizmente, uma dificuldade muito grande. A Aline está colocando aqui que realmente constrangimento é crime e tem lei, de fato, Aline. Aline, eu vou te pedir para você colocar aqui qual cidade que você falou, que ela fez um comentário. É nossa amiga de Birité. Ah, tá. Que ela fala que lá em Birité, então em Birité. Em Birité, nossa amiga do CRAE. Uma exposição de artes lá com essas crianças. Muito bacana a ideia. Então, assim, pessoal, infelizmente, as pessoas têm muita dificuldade de entender a diversidade. Então, nós temos diversidade de todas as formas, né? E aí as pessoas não têm essa condição de respeitar, né, a condição de cada um. Então, eu até uma vez, várias vezes, né, fiz atendimento de mães, que às vezes chegavam para ser atendidas por mim, chegava na minha sala e ficava preocupada porque o menino estava mexendo, que o menino estava pegando tudo. Eu falei assim, fica tranquila, porque de fato é algo que é dele, tem como você mudar. Então, assim, pode ficar tranquilo, o atendimento é esse. Então, assim, as pessoas de fato, Rosângela, Vilma e Rejane, tem que ter um cuidado e tem que ter compreensão. E a gente precisa de ter formas de tratar essas crianças, essas famílias, né, com respeito, entendendo a condição do próximo. Então, assim, não adianta a gente julgar. Eu não tenho como julgar a situação. A gente tem que atender e atender com respeito. É minimamente isso que a gente tem que fazer, né? Eu sou da área da assistência, eu sou assistente social, eu compactuo com toda essa questão desse cuidado, com o trabalho que tem que ser feito. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque isso também fortalece as famílias. Quando as famílias conseguem entender que elas têm direito, elas conseguem buscar os direitos delas. E aí nós temos conselho tutelar para atender essas famílias quando tem esses direitos violados. Nós temos os conselhos municipais, né, de direito de criança e adolescente, que tem que buscar mecanismos de trabalhar junto com o município e falar o que é necessário de política pública. Isso é necessário para a política pública. E o Conselho Municipal tem condições de apresentar isso para o município. Então, as famílias têm condições de buscar o Conselho Municipal também. Tem os vereadores que fazem toda a fiscalização, né, de como que está funcionando e onde está sendo colocado o recurso do município, também é obrigação. Então, assim, tem recursos que vocês podem buscar
e que dá autonomia para vocês de buscar essa forma de garantia desses direitos, porque os direitos estão ali na lei, só que ele, né, para a gente conseguir fazer isso, vocês vão ter que, infelizmente, nós vamos ter que ter mães como vocês que lutam por isso, né, que estão buscando mesmo a inclusão social, buscando no Ministério Público, no Judiciário, no Conselho Tutelar, no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, no Legislativo, para que tenha essa solução. E aí, com essas mães, aí ela colocou aqui, ó, a Lília, isso não funciona. E aí, Lília, eu vou te dizer, às vezes realmente não funciona. Por quê? Porque precisamos de pensar pessoas que têm condições de pensar em seres humanos. Se a gente tiver aqui, né, vamos dizer, a próxima eleição aí, porque política, a gente interfere na nossa vida, sim, tá? Vou dizer isso para vocês. Se a gente não pensar nos próximos pessoas que entrarem, né, para conseguir, para se elegerem, pensando nas políticas públicas, pensando em pessoas, de fato isso não vai funcionar, tá? Só vai funcionar a partir do momento que tiver pessoas comprometidas lá dentro que compactuam com essas coisas que vocês falaram quanto mães. Meninas, nós já estamos finalizando, a Regiane caiu aqui agora, espero que ela volte. Que a Rosilane, gente, ô Rosilane, eu acho que você está assistindo aqui, né? Eu quero deixar um abraço para você, te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite. Eu fico muito triste quando a gente não consegue garantir que todos participem, né? Nós estamos aí no sistema tecnológico. Infelizmente, a gente vai ter que aprender a mexer com tecnologia, que é algo que todo mundo está aprendendo agora. Né? Eu acho que nesse período de pandemia fez a gente ter que acessar algumas coisas que a gente não tinha, né? Tanto. Então, nós já estamos finalizando, vou fazer só mais uma última pergunta para vocês, e aí vocês depois vão finalizar, mas eu queria que vocês falassem um pouco. Ela falou aqui, estou sim, eu acho que é a Rosilane, olha lá. Ô, Rosilane, nós também estamos muito tristes que você não está participando. Regiane também caiu. Não sei se Regiane vai conseguir voltar, mas nós vamos dando sequência aqui. Na hora que ela voltar, ela faz as considerações dela também. Então, a nível municipal, pessoal, eu queria que vocês falassem para mim o que vocês esperam, né, desse poder público? O que vocês estão esperando para garantir essa inclusão social? O que vocês esperam, né, do Estado, do município, né, a gente tem que falar. O que vocês estão esperando dessas políticas? Eu ainda espero, Polly, que eles ouçam mais as mães, sabe? Que tenha algum conselho, sabe? Que escutem a gente. Porque a melhor coisa para se fazer é escutar aqueles que vivem, igual você está fazendo essa live hoje. Tem que escutar aquelas pessoas que vivem o assunto, que vivem diariamente. Não adianta eles quererem fazer algo que não é da realidade deles, né? Precisamos ser ouvidas, precisamos dar nossas sugestões, né? Então, ainda espero, né, que eles nos ouçam, dê a oportunidade, porque, como foi dito, é direito, né? É lei. Então, nós precisamos, eu vou continuar cobrando. Eu ainda estou um pouco mais tranquila, sabe? Porque eu venho fazendo essa faculdade e são 2 crianças que eu tenho, né? Então, eu dei aquele tempo, mas eu brigo, eu luto, eu vou atrás. Se precisar, é polícia, é onde for, eu estou indo, né? Então, eu preciso muito, sabe? Que eles tenham um olhar para a inclusão, que eles nos escutem, sabe? E façam que os nossos filhos possam viver melhor, sabe? Sem preconceito, sem pessoas acharem que é favor, porque não é favor, né? Nós pagamos como qualquer um, nós também fazemos parte dessa sociedade, né?
Então, assim, que eles não nos olhem com o olho de dó. Nós não precisamos de dó, precisamos de empatia, precisamos de amor. Nossos filhos precisam de uma visão melhor. Tem muito profissional bom por aí, mas sozinhos, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Precisamos de ajuda, né? É isso que eu ainda espero, que eles dê para nós a oportunidade que está faltando de sermos ouvidas, né? Isso aí é o que eu espero. Verdade. Precisamos que, assim, somos brasileiras e não vamos desistir nunca, né? Tá, pelos nossos filhos, sim. E assim, precisamos que eles olhem mais pelos filhos da gente, que eles ajudem mais, assim, porque procurar fazer mais por eles, né? Porque então não faz nada, né? Que nem, eles tinham que ter atividade física, tinha que ter uma coisa assim, fixa para eles, sabe? Tá fazendo mesmo, uma coisa assim que para mudar a rotina deles. Eu acho que eles deveriam olhar mais para esse lado, sabe? Porque do jeito que está, infelizmente, é muito complicado, muito difícil. Como é que vai crescer esses meninos presos dentro de casa? Não dá, a gente tem que mostrar isso para o mundo, sabe? Porque eles são apenas diferentes, só isso. Eles só têm um jeito, assim, diferente de olhar para o mundo. Eles não são nenhum doente mental, tem problema de cabeça, nada disso. Eles só têm um jeitinho diferente de ver o mundo, só. E é só isso. Quero muito que eles olhem mais pro lado deles, entendeu? Eu acho que é mais ou menos assim. Olha, a Roselaine e a Regiane agora não tá conseguindo entrar mesmo, gente. Nós estamos com um probleminha com as meninas, elas não estão entrando. Tenho 2 filhos autistas também, eu acho que é a Rosilane falando, né? Então, pessoal, nós já estamos finalizando, né? Nós já estamos chegando aqui a 1 hora de live. E aí, é um prazer ter vocês aqui. Eu acho que vocês trouxeram uma experiência, vamos dizer, né? Surreal, né? Porque a gente não está muito na realidade de vocês, mas quando a gente consegue escutar o que vocês trazem, essa angústia que vocês trazem, porque dá até para sentir que vocês estão passando. Então, assim, é importante e eu espero que as pessoas se sensibilizem com isso e que elas entendam que é necessário ter política pública para esse público, né? Não falo nem só o autista, mas que tenha direito a todas as crianças, adolescentes, adultos, porque como vocês falaram, as crianças vão crescer e elas querem ter o mesmo direito, né? Elas precisam ter o mesmo direito e é direito delas. Então, nós já estamos finalizando, né? Quero agradecer muito vocês, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte: como eu falei com vocês que eu sou pré-candidata a vereadora, eu estarei falando para vocês o seguinte: que eu me comprometo fazer, conseguir conversar com os equipamentos públicos, com o executivo, mas para isso, pessoal, eu vou dizer para vocês o seguinte: nós estamos numa pré-candidatura. Escutem, vejam o que as pessoas estão falando. Quando a gente pensar no legislativo, nós temos que pensar também no executivo, né? Quem é as pessoas que estão cuidando de pessoas, né? Quem são esses candidatos? Nós estamos com a pré-candidata, a prefeita, que é a Maria do Carmo, que tem sempre esse comprometimento, né, de buscar políticas públicas. Então, a gente já viu isso em vários momentos. É lógico que precisa de ter outras políticas, porque a gente tem que ter outras coisas também. Então, é necessário a gente pensar nas pessoas. E é isso que ela tem colocado, e é isso que nós também estamos colocando. Temos que pensar como que nós vamos garantir o acesso das pessoas a todas as políticas sociais, todas as políticas necessárias, frente à educação, à alimentação, à saúde, né, educação de qualidade. Então, nós precisamos disso. E aí, quanto legislativo, o que precisa de ser feito? A Regiane apareceu, deu um oi aqui, tá na live, gente. Regiane, que pena que você não conseguiu entrar. Voltei. Então, assim, é necessário buscar, junto ao executivo, formas de garantir
que seja executada essas políticas públicas. Mas o legislativo tem que fiscalizar, tem que buscar formas de trazer orçamento para colocar nessas políticas. Então, a gente, né, tem que ser lutado por esses direitos que vocês estão falando. Então, é necessário isso, a gente falar sobre essa necessidade. Então, pessoal, quero agradecer vocês mais uma vez. Como eu falo, gente, nunca é demais agradecer, porque agradecimento é algo assim que engrandece a gente. Quando a gente agradece, a gente sabe que o outro também tirou o seu tempo, né? Está aí com as suas dificuldades e tirou um tempinho para estar aqui com a gente. Então, agradecer é o mínimo que a gente tem para falar do que vocês estão fazendo aqui hoje. Regiane, um beijo para você. Obrigada por ter ajudado a articular essa live maravilhosa com essas mães maravilhosas que a gente conheceu aqui. São grandes mulheradas. A Rosilane, que a gente não conseguiu conversar aqui, mas eu vi ela ali. Em breve estaremos conversando novamente, Rosilane. Mas aí eu quero agradecer muito a vocês mesmos. E aí, eu vou passar para vocês finalizarem. E como eu falei com vocês no início, a gente tem esse projeto que se chama Mulheragem. Então, eu queria que vocês falassem para mim, finalizassem, despedissem, né? Falassem as considerações finais de vocês. E, ao final, vocês falassem o que vocês acham dessa palavra. O que significa para vocês, mulheragem? Muitas mulheres. A palavra é junta mesmo, é mulheragem. Pode falar. Pode falar. Quem vai falar primeiro? Então eu falo. Tá. Olha, eu quero agradecer muito a Deus, né? Que se a gente está aqui, é porque Ele nos deu a oportunidade, né? Ele nos deu a vida. E agradecer também, Polly, por você ter aberto esse debate, que muitas pessoas não querem falar sobre o assunto porque vai dar trabalho, né? E as pessoas não querem trabalho, elas querem ficar, né, no comodismo. E agradecer todas as pessoas que entraram, que deram suas opiniões, que ouviram um pouquinho de nossa história, que possam também levar isso para outras pessoas, sabe? Parentes, amigos, para que eles também tenham um pouquinho, sabe? Com um olhar voltado para a inclusão, né? E que todos esses governantes, né, que temos em Betim, que olhem um pouquinho para nós, né? Não digo assim só para a inclusão, só para o deficiente, porque é muita demanda, mas que olhe um pouquinho também para o nosso lado, que está faltando esse olhar, né? E a mulheragem, né? É bacana, porque nós somos fortes, nós somos guerreiras, né? Então, se a gente juntar aí, nós vamos fazer um barulho, hein? Vai ficar bom o negócio. Eu entendo isso, né? Unidas, vamos chegar lá, porque nós somos uma grande maioria, né? Então, assim, muito obrigado. Que Deus abençoe cada uma de vocês, cada um que está ouvindo aí, viu? E dê uma boa noite de sono para todos. E em breve vamos estar aí de novo, né? Um beijo. Isso aí. Obrigada, Rosângela. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade também. É muito importante a gente estar expondo um pouco mais, né, sobre as nossas dificuldades, e ninguém está querendo nem saber, ninguém está nem aí, né? E, assim, quando a gente encontra uma portazinha aberta, a gente quer mais entrar nela e falar mesmo, expor mesmo o que a gente passa. E, assim, foi muito bom, sabe? Eu gostei demais, porque, com certeza, espero eu, né, que vai abrir bastante janela para nós, para os nossos filhos. E agradecer também a Deus, né? Porque, que nem a Rose falou, sem ele, nós não somos nada, sabe? É ele que nos fortalece, é ele que tipo, renova nossa força todos os dias. Eu costumo falar que está renovando minha força todos os minutos. Nem é todos os dias mais, não, porque a pressão, ela é tão forte, ela é muito, assim, sabe? Tem vezes que a gente acha que a gente nem vai conseguir vencer o dia, de tão complicado, de tão difícil que é. E que nem tá vendo meu filho passando para lá e para cá agora, ele tá medicado, já daqui a pouco ele vai dormir, mas o dia é daquele, sabe, se a gente for gravar, for o jeito, as pessoas vão assustar, porque
é assustador, sabe? Então, assim, agradecer mesmo pela oportunidade mesmo, porque é bom as pessoas ficarem sabendo o que realmente nós passamos, pelo menos um pouquinho, né, Rose, o que nós passamos, né? Verdade. E sobre mulheragem, juntas somos muito mais forte. É isso aí, gente. Né? Gente, Podemos mais. isso aí, com certeza. Nós temos aí, nós somos 53% de mulheres, né? Se a gente conseguir unirmos, né, se unir, a gente com certeza vai mudar muita coisa. E eu falo com vocês o seguinte: quando a gente pensa nós quanto mulheres, olha para você ver a importância de nós termos mulheres, inclusive se colocando na política. Porque ter essa sensibilidade, quanto mães, mulheres, né, que sabe o que uma mulher sofre, que eu costumo dizer o seguinte, gente, só do fato de a gente nascer mulher já é um desafio. É Então, verdade. a gente tem desafio o tempo inteiro. Então, a gente passar por tudo isso, e ainda vocês aí, guerreiras, buscando, lutando, não só por vocês, mas pelos filhos de vocês, porque a mulher, ela não luta por um só. Ela nunca faz as coisas individuais. Você pode ver que as mulheres sempre estão buscando fazer as coisas e cuidando de outras pessoas. Então, o cuidado da mulher, ele não tem jeito, ele existe. Nós somos pessoas que cuidam. Então, pessoal, quero agradecer muito vocês. Está a Regiane aqui dando beijos, abraços para nós. Obrigada, Regiane, mais uma vez. A Rosilane também está falando aqui. Deixou seus comentários aqui, falando que, né, que pena que não conseguiu participar. Aqui, ó, ela está deixando aqui, ó. Esse debate não pode acabar aqui. Temos que promover outros. Com certeza, e eu estou à disposição para a gente estar conversando novamente. E aí, ela falou aqui mesmo, né, que é importante agir. E eu concordo com você, Rosilane. Quando a gente consegue se organizar e agir, a gente consegue mudar muitas coisas mesmo, sabe? Eu tô muito confiante nessa questão. Quando a gente consegue unir as forças, a gente consegue transformar muita coisa. Imagine se todas nós conseguíssemos nos unir. De fato, a gente ia conseguir muitas coisas. Então, eu espero a união de todos que estão assistindo a gente aqui. Que abracem essa causa, que falem sobre isso, dos problemas que existam, e quando essas mães precisarem, que nós estejamos lá para estar ajudando também. Porque essa luta não é só de uma mãe, não é só de duas mães, são de várias mães, são de mães, são de mulheres, né? Então, nós precisamos de estar unidas aí mesmo. Então, pessoal, só agradecer, beijo para vocês, um prazer conhecê-la vocês. Eu espero a gente encontrar em algum momento dessa pós-pandemia aí. E estou à disposição de vocês quando vocês quiserem conversar, a gente pensar outras coisas também. Estou à disposição, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite, viu, menina? Até a próxima. Obrigada, pessoal, que deixou o comentário. Agradeço a todos vocês que participou. Até a próxima.